Todo mundo tem as suas doutrinas e todo mundo é doutrinado por alguém o tempo todo. Em primeiro lugar, dogmas são sistemas. Sistemas são formas como alguma coisa opera, como alguma coisa funciona. Por exemplo, se você está me assistindo por um celular ou por um computador, você está usando provavelmente sistemas diferentes de funcionamento. O celular pode ser Android, e aí se ele é um Android, você tem um sistema operacional, um tipo de sistema operacional. Mas se você está com um iPhone, por exemplo, ele tem um outro sistema operacional. Então na hora que você vai baixar alguma coisa, o sistema do iPhone é diferente do sistema do Android. Entendeu? Eles não dialogam, porque nós chamamos de sistemas fechados de funcionamento. Se você usa o Windows no seu computador, ele é um sistema fechado de funcionamento. Mas se você usa o Linux, por exemplo, o Linux é um sistema aberto de funcionamento. Qual a diferença? A diferença é que dentro do Windows só funcionam as coisas do Windows. No Linux, ele é um sistema aberto. Você pode alterá-lo, modificá-lo para fazer ele funcionar do jeito que você bem entender. Isso é bom ou ruim? Depende do que nós estamos falando. Se estamos falando de computadores, provavelmente um programador vai gostar mais de usar o Linux, porque ele consegue fazer alterações do jeito que ele bem entender. Uma pessoa comum vai usar o Windows normal, que ele não vai saber alterar os códigos. Quando nós falamos de sistemas de pensamento, nós estamos falando de sistemas que são fechados ou abertos, certo? Então, você tem sistemas de pensamento em tudo. Cada sistema de pensamento funciona de um jeito. E você tem sistemas que são fechados e sistemas que são abertos. Os sistemas que são fechados, eles estudam, aprendem e defendem sempre os mesmos princípios de funcionamento, ok? E os sistemas que são abertos, eles a princípio parecem ser mais dialogais, mas não necessariamente são. Por quê? Porque todo sistema que é aberto, ele se descaracteriza, entendeu? Se descaracteriza. É como você torcer para o Palmeiras e o Palmeiras fala assim: agora no time do Palmeiras nós somos um sistema aberto. A gente gosta de todos os times, você pode torcer para qualquer time, inclusive para o Palmeiras. E aqui no estádio nosso do Palmeiras, quando você vir para o jogo, agora você pode vir com a camisa do time que você quiser. Você vem torcer para o Palmeiras, mas você pode vir com a camisa do Corinthians, do São Paulo, do Atlético, tá? Não tem problema nenhum. O estádio vai ficar todo colorido, não vai ficar mais verde como ele ficava, vai ficar desse jeito, tá? Sistema aberto, pode tudo. O sistema aberto, ele sempre tem a tendência de se descaracterizar. Por quê? Porque é relativo. Todo ponto de vista é visto de um ponto. E os sistemas fechados? Os sistemas fechados, eles têm uma tendência de se tornarem legalistas, de quererem impor o seu sistema sobre os outros. Então, essas duas tendências existem. Na prática, é mais ou menos assim. Se você acredita num sistema aberto, você acredita em tudo. E quem acredita em tudo, não acredita em nada. Ok? Então, quando nós falamos de doutrinas e dogmas, eu tenho a impressão também que, quando falamos de doutrinas e dogmas, as pessoas têm um certo ressentimento, uma certa mágoa. Você fala dogmas, doutrinas, as pessoas guardam um certo ressentimento da igreja. Mas, ora, dogmas e doutrinas são coisas que nós temos diariamente. Sistemas em que nós estamos inseridos têm formas de funcionar. O mercado de trabalho é um sistema, funciona de um jeito. O governo é um sistema, tem a sua forma de funcionar. Então, quando nós falamos sobre doutrinas e dogmas, precisamos ter a ciência de que todo mundo tem dogma. Todo mundo tem as suas doutrinas e todo mundo é doutrinado por alguém o tempo todo. Onde você estiver, seja com quem você estiver conversando, ou seja, quem você estiver assistindo, seja uma série no Netflix, seja um jornal, todo o tempo você está sendo doutrinado por alguém que pensou sobre, que
tipo de influência ele quer exercer por você. Quando chegamos na história, na modernidade, nós até temos a impressão de que agora descobrimos o fio da meada. Chegamos ali na Idade Moderna e aí vem o pensamento científico e nós dizemos então, o pensamento científico é objetivo. O pensamento científico ele é isento de pressuposições, ele é isento de sistemas de dogmas e crenças, ele é isento de doutrinas. Mas agora, passamos o tempo da modernidade e chegamos num período da história chamado de modernidade líquida, que é a fragmentação da modernidade. E o que percebemos? Percebemos que os cientistas o tempo todo partiram de pressupostos já determinados. Tanto que a ciência já mudou aí mais de 5.000 vezes as suas decisões, ou mais de 5.000 vezes coisas que tinham descoberto e tinham como verdades. Dogmas são modelos de pensamento, dogmas são paradigmas. Tá? Paradigmas, maneiras como você interpreta o mundo, maneiras como você vê o mundo. Dogmas e doutrinas são também pressupostos. Dogmas e doutrinas são também ideologias, uma palavra aí moderna para nós entendermos doutrinas e dogmas. Não deveria de ser algo que causasse ressentimento em você conversar sobre dogmas e doutrinas. Porque, afinal de contas, você foi doutrinado por alguém ou por alguma coisa ou por um sistema de pensamento. Ok? No Brasil, por exemplo, agora, se fala sobre uma doutrinação ou sobre um pensamento liberal econômico. Quando o mundo lá fora já está há 30 anos falando sobre isso, agora no Brasil começou a chegar os ecos dessa filosofia, desse sistema de pensamento econômico. Então, doutrinas e dogmas são definitivamente uma ideologia, um paradigma, uma crença, um sistema de pensamento, uma forma de pensar, um sistema como as coisas funcionam, que está na vida de todos nós, de todo mundo. Desde criança, quando você nasceu ignorante e as suas relações sociais começaram a construir em você formas de pensamento, você estava sendo doutrinado. Ok? Agora, o que está por trás dos dogmas e das doutrinas? O que está por trás da ânsia pelas opiniões, por discutirmos? Está a verdade. A grande questão é, o que é a verdade? Mas não essa verdade relativa. A verdade para você é isso, a verdade para você é aquilo. O que é a verdade de verdade? Essa é a grande pergunta das doutrinas, dos sistemas de pensamento, das filosofias, das convicções, das crenças. Essa é a grande pergunta. Por isso, quando chegamos ali na divisão da pré-modernidade para a modernidade, surgiu um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero ele sugeriu para nós uma opção de convicção que era a sua pessoal. Ele era um padre, cuidando da Martinho Lutero ele sugeriu para nós uma opção de convicção que era a sua pessoal. Ele era um padre, cuidando da biblioteca e lendo a Bíblia. E um dia, lendo a Bíblia, nos monastérios da igreja, ele descobriu que a Bíblia era a palavra de Deus e que a palavra de Deus falava sobre salvação pela graça. E ele começou a pensar, lá na Idade Média, bom, se a Bíblia está dizendo que a salvação é pela graça, por que as pessoas têm que pagar indulgências? Por que as pessoas têm que comprar a salvação? Por que as pessoas têm que comprar, fazer sacrifícios, comprar coisas para a igreja, para garantir o céu? Questionando essas coisas, ele foi ler o Novo Testamento novamente e comparar as crenças daquela época com a Bíblia. E ele chegou à conclusão que o que a igreja acreditava estava diferente do que a Bíblia ensinava. A partir desse dia, Lutero
fixou ou escreveu 95 teses, provando biblicamente porque a igreja estava errada em diversas coisas na sua época. Foi até a capital, colocou na frente da igreja, foi lá em Wittenberg, na porta do castelo, que era um símbolo religioso da época, que Martinho Lutero colocou suas 95 teses, 95 dogmas, 95 doutrinas, 95 pensamentos, 95 convicções, 95 verdades para Lutero. Essas 95 verdades revolucionaram o mundo da sua época, romperam a modernidade e trouxeram o mundo para a pós-modernidade. Parece simples, mas foi uma história progressiva, foi uma história que insurgiu reformadores em outros lugares da Europa. E a partir disso, o pensamento moderno vem dar origem, vem dar luz, porque afinal de contas, o que Lutero questionou foi a autoridade da fonte da verdade. Lutero disse que a fonte da verdade não poderia ser os homens, a fonte da verdade precisaria ser a palavra. Bom, por causa de convicções e verdades, dogmas, doutrinas pessoais, Lutero foi convidado para um negócio chamado Dieta de Worms, que foi feita pelo imperador Carlos, da época, a pedido, claro, do papado. Era uma espécie de julgamento. Julgar Lutero, ele poderia ser condenado à morte e queimado numa fogueira, se não abrisse mão das suas heresias. Nesse tempo, Lutero está lá, esperando o seu julgamento, e enquanto espera o seu julgamento, ele escreve uma das canções que ficaram conhecidas na Reforma Protestante, que é Castelo Forte. Strength confide, our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. Just ask who that may be. Christ Jesus, it is He. For sorrow oath His name, from age to age the same, and He must win the battle, and He must win the battle. Should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed His truth to triumph through us. The Prince of Darkness grim, we tremble not for Him. His rage we can endure, for lo, His doom is sure. One little word shall fail. Ele escreve Castelo Forte, indo e caminhando para a sua morte. Porque Lutero não queria abrir mão das suas convicções. Caminha para ser julgado. Quando perguntam para ele, Lutero, você falou das teses, tal, você precisa negar veementemente as suas heresias aqui diante da igreja. Lutero usou a dieta para fazer uma referência. Ele diz, olha, não é seguro e nem saudável um homem negar as suas próprias convicções. Claro, Lutero foi condenado, excluído, só não pôde ser morto. A sua popularidade, a opinião pública
já tinham atingido um limite maior. Matar Lutero era transformá-lo em ícone, como aconteceria. Você sabe o que é Playmobil? Adivinhe qual é a figura mais vendida da história da Playmobil? Martinho Lutero. Mas é uma ironia poder comprar o Lutero como um ícone. Isso porque Lutero não era do tipo de se autopromover. Ele não almejava virar história. Queria sim que o mundo conhecesse a sua história, a maravilhosa história da salvação. Nós muitas vezes ouvimos a sua história de um ponto de vista histórico. Porém, vamos ver o que aconteceu aqui do ponto de vista espiritual. Cerca de 30 anos depois de Cristo, Jesus havia dado a sua vida e o caminho estava aberto para todos se achegarem livremente a Deus confessando seus pecados. Aqueles que confessaram seus pecados posteriormente foram chamados de cristãos e se agrupavam como uma família para encorajar uns aos outros. Novos membros chegavam e os mais antigos ensinavam os louvados. E então a coisa começou a ficar feia. Os mais velhos se desviaram da palavra de Deus e adicionaram regras desnecessárias. Como se isso não fosse ruim o suficiente, depois desses ainda se levantaram outros que cobiçavam o poder e perceberam que teriam total autoridade sobre os cristãos se cortassem a comunicação entre eles e Jesus Cristo. Para isso, tiveram que se intrometer em duas coisas, nas orações e nas escrituras. Referente à oração, passaram a ensinar que tem um intermediário entre Deus e o homem. Porém, a Bíblia claramente diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O segundo passo foi dizer que apenas a igreja tinha autoridade para interpretar a Bíblia e passaram a lê-la em latim. Mas então, em 1415, um homem chamado de Ian Hus entrou em cena. Isso 100 anos antes de Martinho Lutero. Ele leu a Bíblia e disse: "Ei, espera um pouco, isso é diferente do que a igreja está ensinando." Então a igreja disse: nós vamos te jogar na fogueira. E fizeram exatamente isso. Porém, antes de morrer, já na fogueira, pegando fogo, ele entoou: "Hoje vocês assam um ganso", referindo-se ao seu sobrenome que significa ganso. "Mas ainda virá um cisne, que esse não poderão assar." E esse cisne veio 100 anos depois. Eles tentaram assá-lo, porém não puderam. Seu nome era Martinho Lutero. E ele destruiu a tirania da Igreja Católica. Agora, Martinho é um cara normal, que quer se tornar um advogado, mas um dia ele se encontra em uma tempestade, raios para todo lado. Temendo ser atingido por ele jura que se Deus o salvasse dessa, ele se tornaria um padre. Num tipo falou e fez, Martinho se encontra um padre católico. Agora, como um padre, ele tem acesso à Bíblia e passa a lê-la. Ele teme aquele Deus que conheceu na tempestade e fica com uma dúvida atormentadora. Como posso me acertar com Deus? Então ele tenta aquela forma religiosa, tentando subir a escada. Ele tenta orar por horas, jejuar, confessar tudo a um sacerdote, mas não funciona. Isso se chama santificação, ser uma boa pessoa. Basicamente é isso que toda religião fala. Seja uma boa pessoa e você será aceito por Deus. Ser aceito por Deus significa justificação. Mas como disse antes, Martinho teme a Deus. E isso é importante, porque Salmo 25,14 diz: "O segredo do Senhor é com aqueles que o temem." Foi então que Deus abre seus olhos e dá a ele, pelas Escrituras, o entendimento de que o justo viverá apenas pela fé. Isso significa que é impossível fazermos caminhos próprios para chegar até o céu, mas que Deus, no céu, deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nós, para que quem crer, ou seja, sem obras, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que primeiro vem a justificação e depois a santificação. Na Bíblia, nós aprendemos que primeiro obtemos a graça de Deus, baseado na confissão de nossos pecados a Jesus, e então podemos, pelo Espírito de Jesus, ser transformados em bom. Isso é uma revolução para Lutero. Agora ele entendeu que o único jeito de chegar ao Pai Celestial é através de confissão de nossos pecados a Cristo e confiar em sua obra de redenção. Nesse meio tempo, a liderança católica está longe de temer o Deus vivo. Em vez disso, está usando um sistema religioso construído para o seu próprio interesse para se enriquecer. Eles explicam para os pobres que eles podem pagar dinheiro para ficarem quites com Deus. Em troca disso, eles ganham um papel chamado de indulgência. Martinho Lutero, muito interessado em ficar quite com Deus, ficou chocado, pois não conseguiu encontrar na Bíblia algo que defendesse isso. Então ele escreve 95 teses que ele quer discutir e
prega o papel na porta da capela local, localizada em Wittenberg, na Alemanha. Mas, da mesma forma que foi com o mestre, assim também foi com seu servo. Cristo falou contra usar o templo para negócios, e Lutero falou contra a igreja feita em máquina de dinheiro. E os religiosos responderam unânimes: fora com ele. Porque uma vez que você mexe com o dinheiro e a influência dos religiosos, a amizade acaba rapidinho. Então, Lutero é chamado pelas autoridades religiosas para renegar e voltar atrás nas coisas que ele escreveu e pregou lá na porta. E lá, perante os cabeças da religião, ele fala uma frase que mudou a Europa e o mundo. A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa nem nos concílios, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradizem. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E essa é a segunda grande revolução que ele causa: pôr a Bíblia acima da religião da igreja. A equação da igreja era igreja mais Papa mais Bíblia em latim mais tradição igual a verdade. A equação de Lutero era Bíblia igual a verdade. Então, alguns dias após Lutero se recusar a renegar as teses, a igreja o declara um fora de lei e passa a caçá-lo. Para salvá-lo dos que queriam a sua vida, alguns bons amigos o sequestraram e espalharam a falsa notícia de que ele havia sido assassinado. Então ele passa as próximas 11 semanas escondido traduzindo o Novo Testamento para o alemão coloquial. E isso muda o jogo. Agora milhares de pessoas podiam ler o que Deus tinha a dizer, e o caminho para o céu estava novamente aberto e sem obstáculos. E o resto é história. Porém, hoje, 500 anos depois, muitas pessoas, na verdade, quase todo mundo, é novamente ignorante quanto à palavra de Deus. Por quê? A estratégia do inimigo não mudou. Ele ainda quer que você dependa de religiosos e de suas regras ao invés de você mesmo ler a Bíblia. Mas a tática, essa sim mudou. Ao contrário de reter informação, ele te dá ela gratuitamente, em quantidade tão infinita que você não encontra mais a verdade e por fim desiste e deixa se consumir com entretenimento. Você poderia ler a Bíblia em apenas 2 cliques, mas você não vai, por causa do próximo jogo de futebol, o próximo capítulo de uma série, o próximo filme ou um próximo evento. E o resultado é o mesmo. Nós não lemos a Bíblia. Nós não conhecemos a Bíblia. Temos sim muitas opiniões sobre a Bíblia, mas sabemos o que ela diz? Sabemos a sua mensagem? Vamos nos encorajar para usar essa ocasião de 500 anos da Reforma para nos desligarmos do imenso consumo de entretenimento e ler o Novo Testamento. Na pior das hipóteses, você entenderá melhor o que moldou todos os aspectos do mundo ocidental pelos últimos 500 anos. Futuramente. Mas mesmo assim, a ideia de que as respostas estavam nas Escrituras e não na autoridade papal, não na autoridade do governo, como se acreditava na época, e que sim, as ciências modernas que já começavam a surgir na época, os pensamentos poderiam estar certos, não a igreja estar certa, não o pensamento religioso estar certo, transformaram o mundo da sua época. Saímos de um sistema de pensamento religioso para entrar na modernidade. E quando pensamos que a modernidade vai trazer para nós uma espécie de verdade, porque agora, afinal de contas, nós vemos as coisas no mundo e vamos para a Bíblia. Porque o princípio luterano, o princípio de Lutero é sola escritura. Somente a Escritura é a verdade. Somente a Escritura pode trazer para nós as respostas que precisamos. Traz a Reforma Protestante, traz então só as Escrituras. Somente as Escrituras. Em resumo dos dogmas e do pensamento cristão, você precisa entender e conhecer os 5 primeiros séculos da Igreja Cristã, os primeiros concílios ali, os concílios, pelo menos os 5 primeiros concílios da Igreja, tá? Que definem coisas firmes e fortes da convicção bíblica, ok? E você precisa conhecer os solas da Reforma Protestante, ok? Conhecendo essas 2 coisas, você tem aí o pensamento, o sistema de pensamento cristão.
No sistema de pensamento cristão, por exemplo, ele contraria os sistemas de pensamento de algumas religiões e contraria o sistema de pensamento do mundo secular. Por exemplo, o humanismo secular vai dizer que o homem é bom. O homem é bom. O homem, na sua essência, é bom. Todo mundo faz o bem. Todo mundo quer o melhor. Para o pensamento cristão, na antropologia cristã, não. O homem é mau. O homem está separado de Deus. O homem é egoísta. O homem pensa somente em si mesmo. Para a antropologia cristã, é um contraponto do pensamento. Para a Bíblia, o homem é mau. Precisa se converter. Precisa sair dos seus maus caminhos. Precisa sair do seu egoísmo. Precisa abrir mão de si mesmo. Precisa perder a sua própria vida. A Bíblia chega a dizer que o homem, para encontrar a vida, precisa perder a sua própria vida. O seu egoísmo, abrir mão da sua própria vida para viver a vida de Deus. Contraponto. Enquanto o mundo acredita que o princípio governador do mundo é o econômico, e que o fator econômico influencia o mundo para a construção de cultura, para a construção dos pensamentos, para a construção de tudo, para Durkheim não. Ele diz que o que governa o mundo, o princípio governador do mundo, é a religião. É a religião que fomenta as outras áreas. Eu iria mais longe. Para não ficar aqui no nosso pensamento, eu diria que o que governa, o princípio governador do mundo, é a busca pela espiritualidade. É a espiritualidade. Esse órgão que está em nós. É a espiritualidade. Essa antena de rádio colada em nós. Essa anteninha de rádio que vira e mexe, capta as frequências, que tenta entender coisas que não se entendem, que tenta vivenciar, experimentar as coisas. Essa anteninha que capta, quando você coloca na frequência correta, que capta as sensações do infinito, daquilo que está além de nós mesmos, está além daquilo que somos. É esse o princípio motivador da busca pela verdade. E nós buscamos a verdade em diversas coisas. Se na modernidade buscamos a explicação da nossa verdade a partir do paradigma do pensamento, da doutrina, da ideologia, da ciência, da objetividade, porque a verdade para a ciência é objetiva. Você precisa provar, teorizar. A verdade precisa ser objetiva. Mas com o tempo e com o rompimento de que nem tudo é objetivo, nem tudo pode ser observado, nós entramos numa outra fase da modernidade chamada de modernidade líquida. E se na modernidade Nietzsche tinha matado Deus, hoje Nietzsche está morto e Deus está mais vivo do que nunca. Porque a espiritualidade é o princípio governador do mundo. A espiritualidade está em nós. Quando percebemos isso, tentamos explicar. Alguns explicam o sentimento, a ânsia, a busca, a percepção desse mundo espiritual, explicam a partir do ateísmo, tentando negar. E gastam a sua vida inteira tentando provar que Deus não existe. Eles são crentes ao contrário. Outros buscam a sua espiritualidade no espiritismo. Outros buscam a sua espiritualidade no catolicismo. Agora, a questão dos dogmas que cada um desses pensamentos vão surgindo, a questão continua, que é a verdade. Porque a verdade para a ciência é objetiva.
a verdade sobre si mesmo é a consciência. A verdade sobre Deus, qual é a verdade sobre Deus? Qual é a verdade? Se Deus tem um livro, e você o crê que Deus tem, então a verdade pode começar a partir desse livro. Se você não acredita que Deus tem um livro, porque não conhece a história bíblica, ou porque não conhece os mistérios que envolveram a formação desse livro sagrado, e por isso ele é sagrado, então a Bíblia vai dizer que uma outra referência são as coisas criadas. A Bíblia diz que os homens não conhecem a Deus porque não querem. Que os homens não têm desculpas, eles são indesculpáveis para conhecer a Deus em Romanos. Porque as coisas criadas, tanto visíveis quanto as invisíveis, e o seu eterno poder estão claramente manifestados nas coisas criadas. E a palavra do original ali em Romanos ainda é poemos, de poema. Poema está escrito. Poema está escrito. Parece que nós temos dificuldades de ler esse poema. Enfim, para caminharmos para o final, dogmas são sistemas de pensamento que buscam a verdade. E essa é a grande busca. A busca pela verdade espiritual. E o grande problema, porque se, como a palavra de Deus diz, existe uma verdade, nós não podemos ficar presos dentro da nossa caixinha religiosa. Você não pode ouvir somente as pessoas que estão ali dentro do seu convívio dizendo para você verdades. Você precisa conhecer o que as outras verdades dizem. Comparar a palavra, somente as Escrituras, sola Escritura. Claro que eu estou falando a partir da minha visão de mundo de reforma protestante, da Bíblia Sagrada. Se você tem uma outra verdade, a pergunta continua: quem está certo? Porque não é possível que todo mundo esteja certo. Se existem opiniões divergentes, diferentes, alguém vai estar errado. Não é possível. Então, eu quero convocar você a ter convicções e certezas e saber explicar as suas convicções e certezas a partir daquilo que é a autoridade na sua vida. Se você quer que o Papa seja a autoridade na sua vida, então assuma isso na sua vida e diga: o Papa é a autoridade, então o que o Papa diz é a verdade, ele é a autoridade que domina sobre a minha vida. Então você diz. Agora, se você é um cristão e diz: não, somente a palavra de Deus é a autoridade, então assuma isso também. Assuma isso também. Pare de ser um cristão idiota e vá estudar a Bíblia. Vá trazer convicções e respostas, porque senão você fica aí como ondas do mar. Uma hora de um lado, outra hora do outro, onda no mar. E aí você, em muitos momentos da sua vida, fica em cima do muro. E quem fica em cima do muro cai e quebra o pescoço. Porque se existe uma verdade e ela existe, você precisa saber qual é a fonte da autoridade sobre a sua vida. A fonte da autoridade sobre a minha vida são os filósofos. Ah, legal. Me explica o que esses caras conseguiram construir, porque conseguiram, diga-se de passagem, construir coisas muito boas. Conseguiram dar opiniões extremamente relevantes, de muito bom senso. De muito bom senso. A verdade é de Deus. Toda vez que alguém descobre a verdade veio de Deus. Movimento para saber por que você pensa o que pensa.
e saber explicar por que pensa o que pensa. Ou você pensa o que pensa porque o Joãozinho falou para você. Ou você pensa o que pensa porque você leu no jornal da manhã. Ou você pensa o que pensa porque leu um professor que era contrário a um pensamento religioso qualquer, defendeu aquilo e você acreditou aquilo como convicção. A questão é, quem é a autoridade sobre a sua vida? Porque a referência da sua vida determina as suas convicções e crenças. E as suas crenças, convicções, doutrinas e dogmas determinam a sua atitude diante da vida. Determinam a sua atitude diante da vida. Determinam a maneira como você lê e enfrenta as adversidades na sua vida. Por isso, convicções, dogmas e doutrinas são tão importantes para pensarmos. São as convicções que nos movem. Só que para chegar a convicções precisamos ter as dúvidas, os questionamentos, a reflexão. Por isso existe uma palavra chamada ortopraxia e outra palavra chamada ortodoxia. Ortodoxia é a doutrina correta. Ortodoxia é o pensamento correto, é o pensamento da verdade. Ortopraxia é a prática desse princípio, a prática dessa verdade. Talvez você não saiba, mas você foi doutrinado. Talvez você não saiba, mas há uma ortodoxia dentro de você. Há um pensamento dentro de você. Há convicções dentro de você. E por isso as suas atitudes são o que são. Eu só conseguiria mudar as suas atitudes se conseguisse mudar a sua filosofia, as suas crenças, as suas doutrinas, os seus dogmas. Bom, essa aula é uma aula sobre dogmas e doutrinas. Nós não vamos tratar de cada uma dessas doutrinas que estão na sua apostila, mas eu gostaria de dizer a importância de se ter aí os dogmas e as doutrinas.